Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Nós temos ouvido muito aqui no Brasil declarações de fervor democrático, né? De paixão pela democracia, de defesa intransigente da democracia. Muitas vezes são palavras lançadas ao vento, né? Palavras são palavras. E dependendo da fonte, é claro. Agora, é importante que a defesa da democracia vá muito além de discursos já banalizados, né? As pessoas já nem prestam atenção nesses discursos porque eles não são acompanhados de seriedade, de ações e de percepção de que as ameaças a uma democracia são várias e têm diversas origens. E muitas vezes a democracia ela é limitada pela ideia de que tendo eleição é democracia. E é claro que não é assim, né? Outro dia mesmo lembrávamos aqui que o canalha regime nazista ele foi construído a partir do momento em que houve uma eleição, Hitler foi eleito. O Fujimori, no Peru, foi eleito. Ele foi eleito para enfrentar o Sendero Luminoso, para combater a corrupção. E ele combateu o Sendero Luminoso, não combateu a corrupção, inclusive foi acusado depois de corrupto. E mais do que isso, estabeleceu esquadrões da morte, né? Que geralmente atacavam pessoas pobres das periferias das cidades peruanas, principalmente de Lima. O Chávez foi eleito, Maduro foi eleito. É verdade que a reeleição do Maduro é uma piada, né? Até porque ela se dá a partir de uma convocação de uma Assembleia Constituinte espúria, ilegítima. E, de qualquer maneira, houve eleição. O Chávez primeiro tentou um golpe militar, não conseguiu, foi preso, mas depois saiu, popularíssimo, recebeu um indulto, saiu e candidatou-se e ganhou a eleição. Só que depois começou a construir uma ditadura, um regime de exceção, a partir de uma eleição. Então só a eleição não basta. Eleição sozinha, isso provam também Saddam Hussein, a família Assad, né, com o Hafez e com o Bashar. Só a eleição, o Gaddafi, quando estava lá no comando da Líbia, só a eleição não basta. É preciso instituições que garantam direitos e deveres para todos. É preciso a garantia de que todos, sem exceção, devem respeito à lei, devem respeito à Constituição. É preciso que o Estado de Direito não seja apenas uma expressão usada para todos os gostos e por todo mundo e em todas as situações, mas que, na verdade, muitas vezes não é traduzida na realidade da relação do Estado com a população, do poder com a população. E, claro, o Estado de Direito demanda a independência do Parlamento, a independência do Executivo, a independência do Judiciário. Quando há desequilíbrio, isso afeta o Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal, até pela fragilidade moral e intelectual que tem marcado o parlamento brasileiro e os governos brasileiros há muitos anos, e com aquilo que a Constituição de 1988 atribuiu ao Supremo, o Supremo ganhou poderes extraordinários, excepcionais. Não para tornar-se o Leviatã, que ele muitas vezes, o seu conjunto ou alguns dos seus integrantes dão sinais de que enxergam o Supremo como o Leviatã, o poder soberano, incontestável.
perante o qual todos devem se dobrar, obedecer. E o Supremo tem acumulado, já há tempos, né, decisões, algumas delas inconstitucionais, ou em decisões isoladas de um ou outro ministro, ou em decisões colegiadas. Várias vezes a Constituição foi ignorada pelo seu guardião, o Supremo Tribunal Federal. Várias vezes a Constituição foi, metaforicamente, rasgada pelo seu guardião, o Supremo Tribunal Federal. E aí o Estado de Direito é atingido. E isso é fatal para uma democracia. Sem Estado de Direito, democracia é só uma palavra, um conceito que é escrito em bandeiras, que são acenadas, mas que na vida das pessoas não é uma realidade. Na vida do país, da sociedade, não é uma realidade. E o Supremo, inclusive, ele tem algumas figuras que são predominantes, prevalecem ali dentro, porque tem a capacidade de manter alguns outros ministros sob sua área de influência. Por isso, às vezes, há choques entre líderes de grupos distintos. E as circunstâncias vão fazendo com que essa ou aquela posição prevaleça. E às vezes até esses desafetos se unem quando tem algum interesse convergente. O Gilmar Mendes, ele decidiu liberar a quebra de sigilo telemático, telefônico, de uma produtora de vídeos, a chamada Brasil Paralelo. Quebra autorizada à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela ganhou do Gilmar Mendes o direito de quebrar esses sigilos. O ministro limitou a quebra para depois de 20 de março de 2020, porque foi quando o Brasil decretou o início da pandemia, 20 de março. Com atraso, né? Com atraso. E uma mistura de negligência e incompetência do governo como um todo e particularmente do seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também de governadores, né, que festivamente ignoraram o problema até que ele não poderia mais ser ignorado. Quando ele deixou de ser ignorável, então eles passaram a tratá-lo como um problema. E o Gilmar determinou que os dados sejam mantidos sobre a guarda do presidente da CPI e compartilhados em reunião secreta com os membros do colegiado. Essa foi a decisão do Gilmar Mendes, do dia 9 agora. O pedido para a suspensão da quebra foi feito pela produtora, porque a quebra foi decidida pela CPI e a produtora entrou com recurso, alegando que os argumentos são a falta de relação concreta e específica com a atuação da sociedade empresária e dizendo que não havia acusação digna de tal nome, que só falavam em notícias falsas, ou como dizem lá, fake news. E o Gilmar decidiu, em caráter liminar, que a fundamentação apresentada pela CPI mostra-se suficiente e destacou trechos do requerimento, dizendo que o grupo, composto também pela pessoa qualificada, influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto. Olha como é grotesca a base da decisão do Gilmar. Subjetivíssima. Colaborou ou influenciou fortemente na radicalização política. Ou seja, alguém acredita que tudo que tem sido falado pelo presidente da República, por alguns de seus ministros, por seus filhos, tem a origem na influência de uma produtora de vídeo? Ou tem a forte influência de uma produtora de vídeo? Isso é grotesco. É grotesco. E não adianta o ministro falar em notícias falsas se ele não disser quais são.
Porque ele diz, além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações da CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news, é a expressão que ele usa, na internet. Pode ser? É ou não é? E mais, quando você diz que alguém divulgou notícia falsa, propagou notícia falsa, você deve dizer qual a notícia falsa. E dependendo do caso, demonstrar que é falsa, quando ela não é imediatamente reconhecida como falsa. Se alguém disser Napoleão era um pacifista, é uma anedota. Não é preciso provar o contrário. Todo mundo ouve e vê que já sabe que é uma anedota, enxerga como anedota. Vê e enxerga como anedota. Agora, notícia falsa, qual? O Gilmar Mendes tem de demonstrar. Influência forte na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto. Aí ele tem de definir onde está a radicalização e como uma produtora de vídeo teve forte influência para que ocorresse a radicalização. Ou seja, alguém vê uma incompatibilidade entre o discurso do presidente da República atual, o discurso atual, e os discursos que ele tinha há 6 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos. Ou quem, não, era um outro tipo de discurso, sem nenhum tipo de radicalismo, e de repente influenciado fortemente por essa produtora de vídeos. Tenha paciência, Gilmar Mendes. Como é que uma decisão jurídica tem como base esse tipo de coisa? E tudo subjetivo, né? Uma forte influência na radicalização. Onde está a objetividade disso? Pode ser uma das principais divulgadoras. Pode ser. E quais as notícias falsas? Diga, uma por uma. E demonstre que são falsas. Tem mais no Supremo. A Carmen Lúcia, inclusive, mandou um recado, sem dizer nominalmente qual o destinatário, mas o destinatário é Alexandre de Moraes. Que muita gente reclama, e muitas vezes com razão, de uma certa tendência à omissão da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em relação a temas ligados ao Palácio do Planalto, acusações contra o Bolsonaro. Muitas vezes o Augusto Aras é visto, isso é dito publicamente, mas é visto como alguém que pega leve. E muitas vezes se omite nas suas funções de Procurador-Geral da República. O que, aliás, não atrapalha o fato de que no Supremo alguns querem que ele, e não o André Mendonça, suceda ao Marco Aurélio Mello. Mas o Alexandre de Moraes ignorou de novo a Procuradoria-Geral da República, ignorou de novo o Augusto Aras, ao decidir incluir o Bolsonaro como investigado no inquérito, aqui é o nome oficial, né, das fake news. Aquele inquérito que tem origem esquisita por uma decisão do Toffoli de estender a cada ministro a condição de ser o Supremo e de interpretar que onde está o ministro está fisicamente o Supremo e, portanto, aquele negócio que tem lá no regimento, que o Supremo só pode abrir sem provocação, sem participação do Ministério Público, o inquérito, se houver um crime cometido ou a possibilidade de um crime ter sido cometido no ambiente físico do Supremo. Ele usou isso, desencadear esse inquérito e, contrariando a lei, ele escolheu o juiz. Ninguém escolhe juiz. O assunto pode escolher o juiz.
porque ele já é o responsável por aquele assunto, por aquela causa, por aquele tema, por aquela situação. Mas ninguém pode escolher o juiz. E ele escolheu Alexandre de Moraes. E aí, Alexandre de Moraes passou a ser a vítima, o delegado, o investigador, o policial, o promotor e o juiz. É inaceitável. Mas, no caso aqui, é o fato de que o Alexandre de Moraes ignorou a PGR para fazê-lo. E aí a Carmen Lúcia, que foi designada relatora de outra ação contra Bolsonaro, mandou um recado. Ela escreveu: necessária, pois, seja determinada a manifestação inicial do Procurador-Geral da República, que com a responsabilidade vinculante e obrigatória que lhe é constitucionalmente definida, promoverá o exame inicial do quadro relatado, a fim de se definirem os passos a serem trilhados para a resposta judicial devida no presente caso. Perfeito! Perfeito o que disse a Carmen Lúcia. Não importa, não é o caso em si, não é o caso em si, o inquérito em si, é a lei. E também os ministros do Supremo estão sujeitos à lei, à Constituição. Ignorar a Procuradoria-Geral da República nesse tipo de caso é ignorar a lei. É isso que a Carmen está dizendo. Olha a expressão que ela usa: necessária. Necessária. A manifestação inicial do Procurador-Geral da República. Enfim, assim tem caminhado o Supremo. Há vários outros casos. Essa semana falamos aqui daquele caso em que jogaram a pasta do Bretas pela janela, né? Não é caso para o Bretas. Aquele caso lá da Fecomércio, grana, que pela denúncia apresentada pelo presidente da Fecomércio, que teria sido repassada aos dois advogados do Lula, ao advogado da família Bolsonaro, o Acef, né? Ao Zanin e ao Teixeira, lá advogados do Lula, ao filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça. Era muita gente importante numa cartada só, e aí jogaram a pasta do Bretas pela janela. Esse assunto não é seu. É assunto ali da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Foi OAB, né? Porque aí a questão era os escritórios dos advogados. Enfim, a defesa da democracia exige a defesa do Estado de Direito. A defesa do Estado de Direito exige que a sociedade não tolere que um poder extrapole os limites estabelecidos pela Constituição. Constituição. Simples. E por fim, enquanto isso, falando em democracia, a gente falou aqui daquilo que a comissão havia aprovado, né, no pacote da reforma eleitoral. Pois eis que o que ficou, basicamente, ficou coligação. É interessantíssimo, a tendência ao retrocesso. Foi um avanço formidável em 2017, com o fim das coligações. Avanço formidável. E, no entanto, esse avanço formidável foi atingido duramente agora, um retrocesso pesado, e as coligações estão de volta em eleições proporcionais. O Ronald, o Ricardo Barros, acho que vai falar lá. Se você quiser ouvi-lo, é só... Ele tá aqui agora, Zaidan. Vamos colocá-lo? Vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Claro. Peço só para a nossa central liberar o som aqui do Ricardo Barros para a gente ouvir um trechinho do depoimento dele aqui lá na CPI. Vamos ouvi-lo.
Rodrigues também se mostrou indignado com a fala de Ricardo Barros. E aí o senador Marzis... Ainda não temos o som liberado, vamos só... 3h30, mais ou menos. Já. Ainda o apresentador, o Pablo, está falando lá no Band News TV, ainda não tem o som liberado. Vamos seguir, Zaidan. Já a gente vem com ele, porque ele não começou a falar ainda. Tá de costas, inclusive, para os microfones, né? Pelo jeito vai responder uma pergunta agora. Vamos ouvi-lo. Vamos ver. Da CPI, que as empresas, os laboratórios não queriam mais vender as vacinas para o Brasil. Mas, apesar disso, logo depois da sua fala, a CanSino falou ao Valor Econômico que não é bem isso, que eles ainda têm interesse. E tem também um processo novo, que imagino que o senhor conheça também, não é tão novo, na verdade, mas da Blau Farmacêutica, que o senhor deve conhecer bem, né, dos contratos da imunoglobulina durante sua gestão, e que está tentando também trazer a vacina da Sinopharm, aqui já em tratativa com o Ministério da Saúde e com a Anvisa. Com que base, quais são as informações que o senhor tem para afirmar e sustentar essa afirmação do senhor de que os laboratórios não estão vindo mais para cá, se ao menos 2 que o senhor conhece bem de perto, estão vindo para cá? Existem vacinas nacionais sendo desenvolvidas, existem laboratórios que têm demanda do mundo inteiro para vender vacina, e esses 2 que eu citei, tanto a CanSino quanto a Covaxin, descredenciaram os seus representantes no Brasil, que é uma exigência da lei de licitações. Quem não tem empresa no Brasil tem que ter um representante aqui para responder judicialmente e administrativamente pelos seus atos. Eles descredenciaram esses representantes e não nomearam outro no lugar. E aí você vai ver na imprensa, basta procurar, Anvisa arquiva o pedido da CanSino, Anvisa arquiva o pedido da Covaxin. Se arquivou, eles, quando quiserem voltar ao Brasil, vão ter que começar todo novamente o processo, com muito tempo de atraso, e provavelmente vão vender vacina aqui, depois que todo mundo tiver vacinado. Então, é preciso ter clareza da realidade dos fatos. A narrativa é deles. A narrativa de corrupção do governo Bolsonaro é deles. O fato concreto é que não tem corrupção nenhuma. O contrato nem foi executado. Então, eu estou absolutamente tranquilo quanto às minhas declarações. Eu fui ministro da Saúde e eu sei o que eu estou falando. Senhor, só para reforçar, o senhor falou da verdade dos fatos. A Belcher teve o contrato de representação rompido depois da CanSino enviar documentos para o Ministério da Saúde e para a Anvisa, falando que gostaria de romper esse contrato de representação, porque a Belcher era investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por supostamente ter atuado em conluio com outras farmacêuticas para favorecer a Precisa Medicamentos na contratação de kits de teste aqui para o governo do Distrito Federal. Não é razoável isso, senhor? Não. Bom, eu não sei porque eu não conheço esse processo aqui do Distrito Federal. Eu nunca li, não sei o que é, mas eu não estou discutindo nem a Precisa nem a Belcher. Eu estou discutindo os produtores de vacina que deviam, ao descredenciar o seu representante do Brasil, nomear outro imediatamente, para não provocar o arquivamento da tramitação de autorização da Anvisa, que os senhores sabem é longo. Então, quando ele não nomeia outro imediatamente, ele perde toda aquela tramitação existente. Eu não estou discutindo os representantes, eu estou discutindo a atitude do produtor de vacina. Ô Zaidan, essa é a parte mais importante do depoimento dele, que foi relacionada ao afastamento de produtores de vacina. Houve a resposta, a explicação dele foi questionado pelo repórter, afinal de contas teve um posicionamento de uma dessas fabricantes em uma resposta ao Valor Econômico. Ele disse e caracterizou como não havendo corrupção porque não houve a finalização do contrato. A gente chegou a falar aqui que pode até não ter havido absolutamente nada, mas o fato do contrato não ter sido levado adiante não significa que não houve corrupção, porque a corrupção poderia estar nos processos, né? O simples fato de haver a alocação do dinheiro para que aquilo fosse levado adiante, né? Houve uma provisão bilionária, né? 1,6 bilhão. Uma provisão bilionária. E a questão não é só se o ato é realizado, né? Mas se você... E claro, também não é a intenção. O que é também punível, além do ato realizado, é trabalhar para que ele seja realizado, ainda que não dê certo. É isso que precisa ficar esclarecido.
E ele falou de coisas ali que são claramente periféricas. Não estão no centro do problema, né, Ronald? E, enfim, a gente vai ter que... Acho que na segunda ida de Ricardo Barros à CPI, talvez as coisas se esclareçam, porque a gente está acostumado a ter depoimentos de 10, 12 horas do Ricardo Barros, de uma expectativa tão grande, se tornou um micro depoimento que acabou terminando de uma maneira diferente do que se imaginava. Ô Zaidan, você quer só para a gente concluir a parte da lei eleitoral? Sim, para não atrasar. Vamos lá. Mais o nosso tempo aí. Vamos só lá. para lembrar que o Distritão foi rejeitado. E olha que o Distritão é cheio de defeitos, cheio de problemas, mas é melhor do que o que temos hoje. Eu não sei se está correta lá a afirmação da Bia Kicis, mas ela disse que dos 513 deputados você tem 27 que tiveram votos para isso. O resto tudo foi de carona, pelo sistema atual, que é a regra vigente, que é ruim, é muito ruim. Mas os partidos gostam, porque eles têm o controle de quem vai. Porque você tem a totalidade dos votos dos partidos e aí eles fazem a distribuição, os campeões de voto e depois a distribuição dos caciques do partido. Então é ruim o que existe hoje e vai continuar sendo ruim. O Distritão foi pela janela, tá fora. E também jogaram fora, esse aí eu não gostava não, viu, Ronald? Que era a história do voto preferencial. Eu acho que seria uma bagunça tremenda. Nossa senhora, fiquei imaginando, viu, Zaidan? E com uma grande possibilidade de alguém ser eleito sem ter mais votos do que os outros em qualquer sessão eleitoral. Simplesmente ele era o menos rejeitado, né? O que, convenhamos, não é qualidade suficiente para assumir uma presidência, uma prefeitura, um governo de estado. Então isso foi rejeitado, ótimo. Agora, está mantida a história das coligações, ou seja, voltam as coligações, lamentavelmente, isso é um retrocesso, um atraso, mas isso vai fazer com que o sujeito vote em um partido e sem ele saber, ele está elegendo também gente de outro partido com o qual ele não tem nenhuma afinidade. E claro, os pequenos partidos, aqueles partidos sem eleitor, sem voto, eles continuam viáveis, com dinheiro público e vendendo espaço em rádio e televisão. Lamentavelmente é o que vai acontecer. E claro, Ronald, depois a gente pode falar, esse sim, um tema que traz toda a vergonha da decisão do parlamento, que é a maneira como eles estão trabalhando para turbinar ainda mais o fundo eleitoral e o execrável fundo partidário. Faltando 4 minutos para as 4 horas. Bandeirantes acontece, a gente volta já já. Rede Bandeirantes de Rádio.